De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do André Reis. André, gratidão pela participação conosco aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os espectadores. Eu que agradeço o convite, é uma honra enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho de ortodontia. Quando a gente fala na odonto, de uma maneira geral, na odontologia, ortodontia é uma vertente aí que há muitos anos vem crescendo, se aprimorando, não é? Mas vamos definir, né? Para quem não sabe, o que é a ortodontia? A ortodontia, ela é uma especialidade que cuida da posição dos dentes. A gente consegue fazer a movimentação dos dentes e não somente dos dentes. A gente cuida também do desenvolvimento das bases ósseas, do desenvolvimento dos músculos da face, para que tenha uma correta posição para favorecer o bom alinhamento dos dentes no futuro, ou mesmo fazer uma ortodontia corretiva. Quando o paciente já apresenta problemas na oclusão, dentes fora de posição, com a ortodontia a gente consegue fazer a movimentação posicionando esses dentes para melhor ter uma oclusão. Maria Cristina, colocando uma questão, né? No passado se usavam aqueles freios, né? Toda uma estrutura, né? Era quase uma arquitetura à parte no sujeito. Ela pergunta das mudanças de tecnologia, né? E o que possibilitou ser como é hoje. A gente vem acompanhando uma mudança muito grande na ortodontia, né? Era muito comum os aparelhos extraorais, a gente costumava ver os capacetes, os casquetes, e hoje a gente tem a ortodontia muito pautada na ortodontia digital, e também com isso vem os alinhadores estéticos. Hoje é possível a gente fazer qualquer correção dentária sem ter o uso do tradicional aparelho colado nos seus dentes, através dos alinhadores estéticos, e aí de diferentes marcas, e isso torna, Luciano, até o tratamento mais rápido. E esses alinhadores são o quê? Um tipo de molde que se encaixa? Como é que funciona isso? Antigamente, o nosso espectador deve se lembrar, existiam as moldagens, né? Aquela massinha que colocava na boca, que trazia ânsia. Hoje não. Hoje a gente faz o escaneamento intraoral. É filmado a boca do paciente, isso transforma no modelo 3D, um modelo virtual, e a gente tem a possibilidade de antever. A gente trata o paciente primeiramente em um software. Então, a gente já sabe como vai ficar o tratamento desse paciente em um software, e desse software é impresso uns modelos ou os alinhadores. E aí, esse alinhador parece uma placa de clareamento, muito conhecido por todos, mas é uma placa com movimentos, e esses movimentos vai acontecendo conforme o paciente vai substituindo. As trocas acontecem a cada 10 dias, então o paciente tem o benefício de poder tirar o aparelho para comer e para higienizar, que facilita muito. Quem já usou o aparelho sabe como é difícil a gente fazer a higienização com ortodontia fixa, e corrigir os dentes sem que apareça que o paciente está usando aparelho. Muito bom. E a Cristina coloca justamente isso, não é? Justamente que o aparelho, às vezes, gerava mais danos do que benefícios, né? Porque o sujeito tem dificuldade de higienização, e aí vinha uma série de outros problemas em anexo aí ao aparelho. Com certeza. Há algum tempo a gente tinha todos os dentes bandados. Eram metais que abraçavam todo o dente. Isso gerava muito problema periodontal também, que é gengiva, de osso. A desadaptação dessa banda trazia cáries, até perdas de dentes. E o próprio aparelho fixo, ele é muito bom para correção, mas se não houver uma correta higienização, um correto cuidado desse aparelho, também nós vamos ter o aumento de manchas nos dentes e até mesmo de cáries, podendo levar a um tratamento de canal. Então, a ortodontia mudou muito, está muito prática, muito mais acessível e também muito mais ágil, podemos falar assim. E quando a gente pensa aí, né, em especial em crianças e adolescentes, onde a intervenção acontece de maneira mais rotineira, não é só uma questão estética. Não, de maneira alguma. É muito importante o acompanhamento precoce. E que, na verdade, nem é precoce, é o acompanhamento cedo. A criança, por volta dos 4, 5 anos, é importantíssimo que ela já esteja visitando um especialista em ortodontia. Porque não é só a posição dos dentes. A gente precisa ver o desenvolvimento do osso, como está desenvolvendo o osso dessa criança. Isso vai influenciar nos músculos da face também. Então, é muito importante que todos os pais, todos os cuidadores das crianças, levem essas crianças a um especialista em ortodontia para fazer o acompanhamento do desenvolvimento das arcadas.
Perfeito. Dentro dessa rotina de acompanhamento aí, você fala a partir dos 4 anos, Sim. não é? É lógico que isso é um processo de análise, não é? Sim, sim. Você vai fazer de fato uma intervenção depois que tiver com os dentes fixos, ou é o que o Rodrigo pergunta aqui, nos dentes de leite já se pode começar um processo? Sim, já se pode e deve, né? Claro que o acompanhamento, a maioria das vezes, se está tudo bem, tudo desenvolvendo da melhor maneira, a gente vai lançar a mão de exames radiográficos para ver se a posição dos dentes que estão para nascer, eles estão bem posicionados, se não há dentes extras, que a gente chama de dentes supranumerários, se também não há ausência de dentes, a gente avalia também a posição do osso da criança. Às vezes a criança tem o queixo muito para trás, ou então até o queixinho muito para frente. Isso tudo é muito importante no desenvolvimento da arcada da criança. Se ela vai para a consulta e não há nenhum problema, a gente não identifica nenhum problema, não é necessária a intervenção. Agora, se a criança apresenta algum problema em relação ao desenvolvimento, sim, quanto mais precoce a gente fizer o tratamento, melhor o resultado no futuro. Se a gente aguarda essa criança crescer, trocar seus dentes, pode ser que ela nem consiga fazer a troca total, isso vai gerar uma retenção prolongada de um dente, e também depois que ela cresceu, eu não consigo mais modificar o osso. Enquanto ela está em crescimento, a gente muda a direção, a gente tenta controlar a direção de crescimento dela. Então é muito importante essa avaliação precoce. A Nilvânia perguntando aqui, né? A gente falou de infância e da adolescência. Fase adulta, ainda é possível correção? E que tipo de correção? Então, a idade, ela não é um fator limitante para qualquer tratamento. Eu mesmo tenho pacientes com 70 e poucos anos. O que limita um tratamento ortodôntico, não poder fazer um tratamento ortodôntico, seria a saúde da gengiva, do osso, que a gente chama de periodonto. Então, a idade não é um fator limitante. Qualquer idade é possível a gente realizar qualquer tratamento ortodôntico. Muito bom. Então é isso, né? Buscar consultar o profissional para entender aí qual é o meu caso. Sim, é muito importante essa individualização. Cada paciente tem um problema, cada caso é um caso, né? Tem uma característica de face, uma característica de crescimento, e não é porque um paciente tem um problema parecido com o outro que os aparelhos também serão o mesmo. Cláudio aqui com uma questão também interessante, dentes do siso, não é? O que eles interferem nessa questão, não é? E muitas vezes a pessoa não tem, né, o siso exposto, não é? É um complicador e ele pergunta, de fato, tem que se tirar o siso em alguns casos? Então, o dente do siso, às vezes ele não tem o espaço necessário para ele irromper, para que ele venha para a cavidade oral, entre em oclusão. Então, quando não tem o espaço, e a maioria das vezes não tem, por isso que a gente ouve muito falar que é importante tirar o dente do siso. Se ele tiver espaço, entrou em oclusão, está tudo bem, a gente não precisa remover. O que a gente vê na maioria dos casos é que não há esse espaço para a erupção dele. Aí sim é muito importante que a gente faça a remoção, porque a retenção prolongada desse siso fora de posição pode acarretar cáries, inflamações gengivais, dores. E em relação à ortodontia, depende o que a gente vai fazer com a ortodontia. Um exemplo, o dente do siso é um dente que está lá atrás, é o último dente que a gente vê. Se eu tiver um tratamento que eu preciso distalizar, levar os outros dentes um pouco para trás, eu preciso que esse siso dele dê lugar aos outros dentes, porque ele vai ocupar o espaço. Se é um tratamento que eu não dependo da distalização, usar o espaço aonde está o dente do siso, ortodonticamente ele passa a não ter indicação. Ele pode ter indicação pela falta de espaço, mas somente por isso. Perfeito. Ana Clara perguntando, não é? A chupeta, de fato, causa prejuízo aos dentes? Existe alguma chupeta mais ergonômica que cause menos prejuízo? Isso. Nós temos as chupetas ortodônticas, né? Elas são mais finas do que aquelas chupetas mais volumosas. A chupeta é um hábito, igual ao hábito de dedo. O uso da chupeta prolongado em determinados tipos de padrões faciais, por exemplo, o paciente que tem uma face mais alongada, ele tem a tendência a ter uma mordida aberta com mais facilidade do que aquele paciente que tem a face mais quadradinha, mais estreita. Então, vai gerar um problema que a gente chama de mordida aberta. Além da mordida aberta,
vai vindo outros problemas. Um paciente que tem a mordida aberta, aquela criança que tem os dentinhos da frente que tem um espaço, que é exatamente o espaço da chupeta ou do dedo, ele gera um problema de respiração. Esse paciente passa a ser um respirador bucal. E aí pode vir alergias, problemas respiratórios e vem outros problemas juntos. A mordida aberta permite que a língua, em vez de tomar a posição mais acima, ela entre os dentes. E aí esse paciente vai ter problema desde na fonação quanto na deglutição. Então é um problema que, se identificado, a gente trata o mais rápido possível. A chupeta, a gente fala que o ideal é que ela seja removida ali no máximo até os seus 2 anos e pouquinho. E fazer opção para uma chupeta menos ortodôntica, menos volumosa. Isso é muito importante. Perfeito. Porque também tem aquela questão, né? Ah, não, tirei a chupeta, mas a criança está chupando o dedo, não resolve nada. É pior. A chupeta, ela não faz parte do nosso corpo. O dedo não tem jeito. A chupeta, a gente vai... É uma tarefa difícil a remoção da chupeta. Eu tenho uma filha de 7 anos, sei como foi difícil. Tem algumas estratégias, até vou deixar uma dica, se me permite. Fazer pequenos furos. E não faça tudo de uma vez. Pega uma agulha, faz uns 3 furos na chupeta, porque ela perde a pressão e perde o gosto da sucção. Então, você vai furando aos poucos aquilo vai tornando menos gostoso, tira um pouco a satisfação. E outra coisa é não ter um monte de chupeta em casa. É muito comum quando um paciente procura a gente com uso prolongado de chupeta, que ele tem chupeta espalhado por casa toda, na casa dos avós, dos tios, e a gente tem que fazer esse compromisso familiar. É importante que a família assuma esse compromisso e deixe uma única chupeta, não tenta tirar de uma vez, que aos poucos ela vai se adaptando. Perfeito. Um processo aí para adaptação mesmo. Sim. Muito bom. A gente falou aí, né, dessa questão específica da chupeta e a Dirce também colocando uma outra questão, que é alimentação hoje, né, ultraprocessado, muito doce, etc. Colocando isso, né, danos nos dentes, né, tem havido mais ou o hábito também de higiene tem compensado isso? Ontem mesmo eu estava conversando isso com uma paciente. Melhorou muito o índice de cárie. Isso desde a água fluoretada, os cremes dentais com flúor. Hoje as crianças usam flúor desde cedo também, claro, numa quantidade adequada para elas. Isso vem melhorando cada vez mais. E a conscientização também dos pacientes está muito legal. É muito importante, um dos motivos de procurar um dentista cedo, que vai ser dado essa orientação ao paciente de como fazer a correta higienização. Por exemplo, bebês, mesmo os bebês que não possuem dentes ainda, é fundamental que a gente faça a higienização da cavidade oral, desde para ele acostumar com essa limpeza desde cedo, mas também o rebordo alveolar, a gengiva, a língua, fica o restinho de leite, e é muito importante a gente fazer essa remoção. Acabou a mamada, uma gazezinha, com uma dedo. fraldinha, existem escovas digitais que a gente coloca no dedo também, passa, é uma massagem até quase. Isso é muito importante para o controle de cárie. Pode comer doce? A pergunta, né? Dentista come doce? Come. A diferença é comer o doce é fundamental que imediatamente a gente dê um jeito de higienizar a cavidade oral. A gente escove os dentes. Perfeito. E é interessante pensar nesse processo de colocar a rotina na criança, né? No sentido da escovação correta, etc. E aí vem a Laura aqui com 2 questões, não é? Quanto de escovação no dia, porque tem gente que exagera também, né? E fio dental, né? Quando inserir para a criança? Vou começar pelo fio dental. Ele o mais cedo possível, para que também crie o hábito, crie a rotina, né? Eu falo que a rotina, quanto mais cedo você ensina, e a gente ensina pelo exemplo. Não adianta nada também a gente falar para a criança, usa o fio dental, tem que escovar dente, se nós mesmos não estamos fazendo isso. A gente precisa lembrar isso enquanto responsáveis pela educação da criança, né? Formadores, eles veem o nosso exemplo. Então, a higienização é o básico, né? Toma café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Nunca dormir sem higienizar. Eu falo que a principal escovação é aquela que tem, sim, às vezes na correria do dia a dia, a gente consegue fazer uma higienização um pouco mais rápida ali na hora do almoço, pela vida corrida. Mas a gente tem que, pelo menos umas 2 vezes ao dia, tirar um tempo para fazer uma escovação assim, muito bem feita, com fio dental, que a gente sabe que demanda um pouco mais de tempo. Não é nas 4, 5 escovações que a gente vai tentar fazer durante o dia que a gente vai conseguir. Mas se a gente já fizer
bem feito a escovação do café da manhã, almoço, café da tarde e janta, antes de dormir ali, nós vamos ter uma boa saúde bucal e procurar o dentista a cada 6 meses para fazer uma avaliação. Se há formação de tártaro, placas, que podem vir gerar uma cárie. Perfeito. E é importante isso, né? Cobriu todo esse campo aí, fez as ações, porque é o que a nossa espectadora coloca aqui, né? Muitas vezes a própria criança, a pastinha de dente lá voltada para a criança, é gostosinha, né? Acaba tendo um exagero, né? Tinha muitos casos de criança danificando o esmalte por excesso de escovação. Sim, e aí não vem pelo excesso, né, Luciano, da escovação, e sim pelo excesso de flúor também. O flúor é importantíssimo, mas o excesso dele também vai causar uma fluorose, e a gente já tem a água fluoretada. O que é o hábito das crianças? A pasta é gostosa, né? Então eles ficam chupando aqui. E a gente vê as propagandas de creme dental, que é a quantidade grande. Não, a quantidade indicada para uma criança, eu costumo falar assim, é 1 grão de arroz. Se for muito pequenininha, 4 anos, meio grão de arroz, é só um volumezinho para ter um pouquinho do flúor e ela já sentir também o gostinho e pegar o prazer pela escovação. É importante, Luciano, também falar que os pais deixem as crianças escovarem. Deixa ele pegar algo, aprender. Depois o pai vai e faz aquela outra segunda escovação. Porque senão, às vezes, causa um desconforto, não é? É igual, muitas vezes, aí a gente vê pais, mães aí penteando o cabelo da criança, né? Sacudindo a cabeça da criança não gosta daquilo, não é? Acaba acontecendo o mesmo com a escovação dental. É a mesma coisa. Falávamos, né, no bloco passado aí a respeito da chupeta e a pergunta aqui da nossa espectadora, né? E chupar o dedo, né? Você deu a dica da chupeta, chupar o dedo é mais complicado. Chupar o dedo é mais complicado. E a odontologia hoje, Luciano, está cada dia mais multidisciplinar. Como eu falei da mordida aberta, que é um dos efeitos do chupar o dedo, também a chupeta. O dedo, eu acho ele bem mais complexo que a chupeta, porque o dedo faz parte do corpo. E aí é comum, mesmo na chupeta, a gente pedir auxílio a psicólogos, porque isso ajuda muito a gente no combate ao dedo. Claro, nós temos aparelhos próprios para lembrar o paciente que ele não deve chupar o dedo, que ele não deve chupar a chupeta, que auxilia na mordida fechada, mas a gente sempre faz uma interação. Como quando já tem a mordida aberta, uma interposição de língua, a gente associa fonoaudiólogo, mas o psicólogo é uma disciplina muito importante na ortodontia para esses casos que a gente tem uma dificuldade maior em remoção de hábito de sucção de dedo. Perfeito. Pedro, com uma questão também interessante, não é? Fiz o processo ortodôntico, pode retroceder? Tá, são as recidivas. É comum. Muito comum a gente, pós-tratamento ortodôntico, a gente faz as contenções, né? Elas existem exatamente por isso, porque há um grande risco de ter uma recidiva, né? Os dentes voltarem a entortar, não como no início, mas teve leves mudanças de posição do que a gente finaliza o tratamento. A gente usa contenções fixas, contenções removíveis, no intuito de evitar ou diminuir a chance de ter essa recidiva. Mas sim, é até de alguma maneira comum, é corriqueiro. É porque a estrutura às vezes passou por anos e quanto mais idade a gente percebe isso, né? Adaptadas naquela posição. Isso. Os dentes, eles não ficam engessados, né, após o tratamento. Eles têm movimento, a mastigação. Uma restauração que a gente faz pode ficar um contato prematuro e mudar tudo. Um hábito que a gente tem desde sucção de lábio, às vezes a gente morde o lábio sem perceber, ou a gente já tem uma interposição lingual que a gente é discreto e passa, ela pode também interferir na posição dos dentes. Então, é possível sim que aconteça essa movimentação. Perfeito, mas tem cuidados para isso? Tem cuidados para isso e tem aparelhos para isso que a gente não precisa mais usar os tradicionais, igual a gente falou. Os alinhadores são grandes aliados para que a gente corrija rapidamente, a título de que volte e fique tudo bem alinhado, tudo bem posicionado.
Perfeito. Giovanni, não é, colocando a respeito de custo no tratamento, quando a gente pensa, né? Os alinhadores tornaram mais acessível, ainda é um pouquinho mais caro do que o tratamento tradicional, como é que está isso? Todo o tratamento que envolve a parte mais, assim, vamos falar de estética, né? Nós temos diferentes tipos de aparelhos. Nós temos os brackets, são aqueles quadradinhos que a gente vê colado. Esses brackets mesmos existem de metal ou de porcelana. Então, a gente tem um custo maior, por exemplo, na porcelana em relação ao metal. Os alinhadores é uma outra tecnologia. Então, isso gera custos adicionais. É um tratamento que tem um custo, sim, um pouco mais alto do que o convencional, porém, muito melhor do que já foi há alguns anos. Eu trabalho com alinhadores, ministro curso de alinhadores há pelo menos uns 14 anos e a gente tinha, eu posso te falar que talvez o dobro do custo que a gente tem hoje. É aquela questão prática como qualquer tecnologia, né? À medida que vai ficando mais comum as pessoas acessarem, o preço vai se diluindo vai também. melhorando. Muito bom. A gente estava falando de tempo, né? E é o que a Michele pergunta. Cada caso é um caso na questão do tempo ou a gente tem uma média de tempo aí de tratamento? Não, cada caso é um caso. É muito importante a gente fazer um bom diagnóstico. O mais importante de qualquer aparelho é um diagnóstico bem feito. O que seria esse diagnóstico? Conhecer o problema. Identificar por que aquele dente está mal posicionado e aí cada caso vem a ser um caso mesmo. O mesmo problema de um dente torto em um paciente vai ser resolvido de maneira diferente que o outro, por mais que os problemas sejam parecidos. E aí envolve padrão facial, volume ósseo, qualidade da gengiva, qualidade periodontal, como eu vou poder movimentar esse dente dentro do osso. Alguns pacientes eu posso fazer essa movimentação mais rápida. Agora, o que torna todo o tratamento mais rápido, sem dúvida nenhuma, é o atendimento precoce. Se você trata essa criança, trata o desenvolvimento dessa criança, no futuro, a chance dela talvez nem usar aparelho é grande e se usar um tratamento muito mais curto. Perfeito. Então é isso, é análise individual, como a gente falava, né? Perfil de cada um e ver aí a logística. Maria Fernanda também com uma questão interessante, que ela tem observado que cada vez mais os tratamentos estão alinhando de uma maneira mais natural. Parece que no passado era meio forçado esse alinhamento. Isso vem pelos materiais. A ortodontia há algum tempo, os fios ortodônticos, por exemplo, eram fios mais rígidos. Hoje, a gente trabalha com fios que têm memória de forma, são fios que têm, a gente chama de termoativados, eles liberam uma força mais suave, mais contínua. Então, até a sensação de dor do paciente hoje, que antigamente doía-se muito, hoje é muito menor mesmo. E essa sensação que ela tem dos dentes, vou falar, corrigirem mais facilmente, vem também pela tecnologia. Os brackets, existem, por exemplo, os brackets autoligados. São brackets que têm menos atrito do que os tradicionais brackets que usam borrachinhas. Então, se tem menos atrito, eu vou ter um deslize muito melhor. E outra coisa são os alinhadores, voltando no tema dos alinhadores. O alinhador, ele é fantástico e ele chega a ser mais rápido do que os brackets, porque ele movimenta unicamente o dente que eu quero movimentar. Os brackets, eu acabo tendo que colar todos os dentes e mesmo um dente bem posicionado, eu tiro ele do lugar para depois voltar. Isso torna mais longo por isso. E os alinhadores, não, a gente trabalha pontualmente. Então, parece que os tratamentos estão mais rápidos e estão mais rápidos do que antigamente. E tem toda uma questão, não é, de acomodação, não é? É a própria questão, o sujeito quando coloca inicialmente o aparelho tradicional, a gente tem toda aquela questão até de se falhar, né, com uma certa dificuldade até que se adapta, né, com o aparelho. Depois, você também tem uma questão de, né, até ferimento, né, a boca se adaptar à estrutura. E quando se retira também, né, passa por um processo de adaptação. Sim. Quando a gente faz a instalação de um aparelho, principalmente os aparelhos fixos, a gente fala com o paciente, os primeiros dias é paciência e persistência. Porque é diferente. Se eu colocar uma bolinha de algodão debaixo do lábio, é diferente. Então, sim, mas se acostuma. A gente vê que os pacientes adaptam muito bem. Os brackets modificaram muito. Os brackets hoje estão cada vez menores, mais arredondados. Os fios estão,
liberando uma força mais suave, mais contínua, e isso tudo reflete no conforto, né? A ortodontia, ela está evoluindo no conforto e na praticidade para o paciente e também para nós, doutores. Luiz Gustavo, também com uma questão interessante, hoje se observa, né, nas redes sociais, etc., muitas pessoas, ele põe até entre aspas aqui, malhando a face, né? Ou seja, comprando borrachinhas, etc., que o sujeito faz uma mastigação ali e vai moldando o rosto. Ele pergunta a respeito de riscos para a estrutura dentária disso. Eu vou tentar entender. Alguma borracha que ele gera um desenvolvimento por conta própria. Vai mastigando. Eu até desconheço essas borrachas, mas qualquer tratamento feito sem orientação de um especialista, não só na área de ortodontia, mas de saúde, é muito arriscado, né? A gente pode gerar esforços desnecessários. Quando a gente mastiga algo e repete, pensa nos músculos da face, e ele, quando ele fala malhando, ele está correto, porque ele vai estar gerando um exercício nos músculos da face. Só que isso também, nós temos a articulação temporomandibular, que é igual a uma articulação de joelho, cotovelo. Ele pode estar gerando um excesso de movimento, um movimento errado, que vai gerar um desconforto, vai gerar um erro, igual se a gente tivesse um problema de joelho, ou talvez até uma hipertonicidade do músculo, que é extremamente perigoso, né? Perfeito. E é aquela questão que a gente falava, né? É uma estrutura que é toda conectada, não é? Como você falava aí, o desenvolvimento na questão da estrutura dos aparelhos veio pensar cada vez mais numa ação de tornar mais confortável, mais funcional, né? É o que a gente dizia, não é só estética, é funcionalidade. Não, a estética, principalmente nós brasileiros, estamos muito ligados a ela, né? É importante, mas nós, como ortodontistas, como especialistas, a gente visa o funcional. É comum, Luciana, a gente faz o tratamento, quando dá 6 meses, 1 ano, os dentes já estão retos, já estão alinhados, estão bonitos, o sorriso está bonito. Só que aí o ortodontista, ele tem que avaliar o funcional. O que é o funcional? É o correto encaixe da cúspide na fossa de um dente, e isso é muito importante. A mastigação, para ter uma ideia, quando a gente mastiga, a gente tem movimentos específicos que, para o leigo, ele não fica pensando nisso, mas nós, quando o paciente está no consultório, a gente fica, morde assim, morde assado, o que a gente está vendo? Se a hora que ele faz o movimento lateral, a ponta do canino está tocando unicamente no canino, no movimento de lateralidade. Existem os movimentos protusivos, quando ele faz, ele tem que tocar determinado dente. Então, o funcional vai evitar, por exemplo, que ele tenha problemas, dores de cabeça, problemas articulares. É como se não tivesse esses encaixes perfeitos, é como se a boca estivesse mancando. Perfeito. E é justamente o que esse nosso espectador aqui, que a Lidiane comenta, não é? Que ela foi fazer um tratamento estético nesse sentido, mas ao fazer o tratamento descobriu que ela sofria de dores de cabeça e dores de ouvido ligada à questão ortodôntica, né? Não eram dores de cabeça e dores de ouvido, era a questão da mordida torta. Isso, a articulação está muito próxima do meato acústico. Então, às vezes a gente sente um crepidar, um areinho, um barulhinho, ou mesmo dores pelos próprios ligamentos que a gente tem na articulação, músculos, e isso dá a sensação que é uma dor de ouvido, às vezes dores de cabeça. Nem sempre, a gente pode falar que eu tenho dor de cabeça, é por causa da oclusão. Mas a oclusão é um fator muito importante para problemas articulares, problemas com dores musculares de face e também até dores de cabeça. Perfeito. E é isso, né? Olha, tem uma dor de cabeça aí, pesquisei, avaliei, fui no médico, virou do avesso, não descobriu o que era. Procura um ortodontista. Pode ser aí uma das causas aí que às vezes a gente nem se dá conta. Sim, com a pandemia a gente notou que as pessoas ficaram talvez mais ansiosas. E isso desencadeou um problema de apertamento. Esse apertamento, esse travamento, traz esses problemas articulares, de dores de cabeça. E cada vez mais a gente está recebendo indicação até de outros colegas para que a gente faça essa avaliação para devolver. Porque um dente, quando ele oclui de maneira errada, a gente força muitas articulações. Então, é preciso e é importante avaliar com um especialista. E o Renato vem nesse sentido perguntar a respeito de bruxismo, não é? Que é justamente essa ação aí involuntária, e perguntando, não é, se
a estrutura de aparelhos hoje, né, de correção, também podem ser ligadas aí junto ao bruxismo, né? Por exemplo, um sujeito que quer fazer uma correção, mas tem bruxismo, né? Tem que ser avaliado as duas questões para que o aparelho não vire um problema aí no processo. Sim. Às vezes a falta do diagnóstico pode acarretar num problema. O paciente vem para fazer um tratamento ortodôntico e, se não for feita uma correta avaliação, pode desencadear a dor. Às vezes ele tinha um problema, a articulação estava ali pronta para explodir. Você põe o aparelho vai movimentar os dentes. Essa movimentação vai gerar contatos prematuros que vai mudar a mordida. A hora que muda, o paciente pode vir sentir a dor. Então, é importante fazer o diagnóstico correto e antever o problema. Isso é possível através dos exames que a gente pede previamente ao fazer o tratamento ortodôntico. A gente chama de documentação ortodôntica. Vem uma série de exames. E lá a gente consegue antever esse problema e, na contramão, a correção da oclusão muitas vezes pode trazer a correção do problema, dos sintomas. O alívio aí dessa dor, etc. Ou até mesmo desse bruxismo. O bruxismo ele é uma parafunção. Aí a gente faz, onde a gente traz associação com outras áreas. Normalmente a gente faz um tratamento com psicólogos, psiquiatras, pode ajudar a gente com medicação. Uma área muito usada hoje no tratamento de bruxismo, além das placas, existem placas miorrelaxantes para o relaxamento da musculatura. O tratamento com botox, a gente pensa no botox muito na estética, mas o botox ele também ajuda muito no relaxamento da musculatura. Como ele solta a musculatura, isso, né, acaba... e porque muitas vezes vira um ciclo, né? A musculatura contrai, a pessoa está tensa, faz a contração. E aí vem desgaste dos dentes, vem trinca, fratura desses dentes, um excesso de carga sobre os dentes, até na pergunta do outro espectador da mordida. Vai gerar uma descência da gengiva, vai começar a expor raiz por excesso de força num eixo errado. Aí aumenta a sensibilidade, aumenta a sensibilidade, aí vai uma coisa puxando a outra. Então, não tem nada isolado, está tudo interligado e a gente precisa ter uma avaliação muito ampla sobre isso. Uhum. E Ana Cláudia aqui, colocando também a respeito disso, né, hoje, do quanto os profissionais têm se especializado, né? A gente tem visto aí a odontologia de uma maneira, né, cada vez mais ampla, né, segmentada, inclusive em faixas etárias. Sim. Eu acredito muito no especialista. A gente tem que buscar especialidade sempre e cada vez mais focado em determinados problemas, né? A gente vê aí na odontologia a odontopediatria, que trata as crianças desde cedo, com uma relação muito boa com nós ortodontistas que fazemos a ortodontia e a ortopedia, que trata essas crianças. Então, a gente sempre vai ter essa interação dos especialistas um com o outro e cada vez mais pontual. E a odontologia, ela tem muitas áreas, né? Então, você vai ter um especialista só para tratar articulação temporomandibular. Na ortodontia mesmo, nós temos o especialista em ortopedia e o especialista em ortodontia. A ortopedia tratando a parte de ossos, desenvolvimento, e a ortodontia, movimentação dentária. No caso, eu sou especialista nas duas, tanto em ortopedia quanto ortodontia. Muito bom. André, quero agradecer imensamente a participação conosco, deixar o espaço aqui sempre à disposição, agradecer aí pelas dicas, pela aula e esperar realmente, né, que as pessoas cada vez mais tenham mais atenção, cuidado e precocemente, né, busquem um profissional para o seu tratamento. É isso mesmo, eu agradeço também demais a oportunidade, espero que a nossa entrevista possa trazer luz, abrir caminhos e que os pais, os responsáveis, levem suas crianças cada vez mais a um especialista para fazer a avaliação. É muito importante esse acompanhamento. Lá na frente, com certeza, todo mundo vai agradecer.